Oi, Nutri! Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a bioquímica por trás da termogênese. Eu sou Amanda Fernandes, sou nutricionista e criadora do método BDN, o Bioquímica Descomplicada da Nutrição. E nesse vídeo aqui a gente vai descomplicar, desmistificar o que é que tem por trás da termogênese, se tratando de um tecido que tem no nosso corpo em específico. E para trazer a base desse vídeo aqui, hoje, que eu vou me aprofundar com vocês, quero deixar bem claro que a nossa base está aqui no Princípios de Bioquímica de Leninger. Então, eu trouxe algumas imagens, trouxe alguns esquemas que tem aqui no Leninger. Inclusive, já vou adiantar que você consegue encontrar esse conteúdo, se você quiser se aprofundar mais, no capítulo 19 e no capítulo 23, tá? Então, vamos aqui que eu preparei uns slides para a gente poder entender o que é que tem por trás dessa termogênese e eu já vou adiantar para você que o tecido que nós vamos nos aprofundar aqui nessa aula, né, nesse vídeo, é no tecido adiposo marrom. Vem aqui comigo nos slides. Nutri, vamos aqui visualizar esse tecido adiposo marrom. Vou olhar aqui para o lado, vou tirar a vista aqui de você para poder ir acompanhando aqui os slides, podendo te explicar, tá bom? Então vamos lá. Nutri, aqui no tecido adiposo marrom, eu peguei essa imagem da internet, certo? Essa daqui, para a gente já ver de cara, né, de como que é a estrutura desse tecido adiposo marrom. E por que que a gente vai falar dele? Nós vamos falar aqui dele porque quando a gente trabalha com sobrepeso e com obesidade, está intrínseco, está ligado, né, de forma que a gente não tem como desgarrar, para falar sobre a termogênese, certo? O tecido adiposo marrom é um dos tecidos que nós temos que produz termogênese, que produz calor, enfim. A gente vai ver detalhes aqui sobre ele, tá bom? E nesse tecido adiposo marrom, ele tem algumas particularidades diferentes do tecido adiposo branco, por exemplo. Vamos aqui nos situar primeiro, tá? O tecido adiposo, que aqui eu vou colocar TA, certo? Tecido adiposo, ele é dividido em 3 tipos de tecido adiposo. Nós temos o tecido adiposo branco, tá? Nós temos o tecido adiposo marrom, que é esse aqui que a gente vai falar sobre ele hoje. E nós temos o tecido adiposo bege, que é um dos tipos de tecido adiposo mais recente descoberto comparado ao branco e ao marrom, tá? E a gente vai falar sobre o marrom especificamente, entender quais são as características dele, por que que ele é considerado um tecido de termogênese, o que é que pode ativar, né, fazer com que esse tecido marrom ele seja metabolicamente ativado. Então, vou falar sobre tudo isso aqui com vocês, com base no Leninger, e depois, ao final, vou trazer uma figura de um artigo científico da Nature, que é, assim, excelente o artigo e a figura também, para a gente poder estar comparando esses 3 tipos de tecido. Mas vamos aqui no tecido adiposo marrom. Acompanhe aqui comigo, de cara, tá? A diferença estrutural entre o tecido adiposo branco e o marrom. O branco, vou dar uma pincelada aqui nele, só pra gente refrescar, resgatar aí a memória e lembrar que o tecido adiposo branco é aquele que quando em excesso, quando acumulado em excesso no organismo, é que causa, né, é o que vai provocar ao sobrepeso, a obesidade, certo? Então, esse tecido adiposo branco, ele tem suas características próprias, certo? Então, vem lá um núcleo mais para a periferia da célula, poucas mitocôndrias, uma gotícula de lipídica grande. Quanto mais gordura, né, esse corpo for absorvendo, mais tecido, mais triacilgliceróis, né, vai sendo armazenado aqui, tá? O que ele é diferente, né, do tecido adiposo marrom. Aqui a gente consegue ver que o branco, ele tem assim estrutura já bem delineada assim redondinha, né, oval, enfim.
E o marrom, a gente já vê como se fosse algumas pontas assim, ó, como se ele fosse assim um octágono, como se ele tivesse ali uma estrutura mais, vamos dizer, mais pontual, mais quadradinha, digamos assim. E esse tecido adiposo marrom, veja que o núcleo dele ele é mais central, tá? E as gotículas de gordura, isso aqui é muito importante a gente saber e ter isso em mente. As gotículas de gordura no tecido adiposo marrom, elas são pequenas e são distribuídas. Elas não estão em um único local, assim como o branco está, certo? Assim como o triacilglicerol está dentro do branco. Então, no branco, nós temos uma grande gotícula de gordura, enquanto que no marrom nós temos pequenas gotículas de gordura espalhadas. Então, ele é multilocular, que é o que a gente chama. Unilocular o branco e multilocular o marrom. Além disso, e o quiçá mais importante aqui, é a gente falar sobre a quantidade de mitocôndrias. Veja só aqui no tecido adiposo branco, nessa representação, na esquemática, nós temos 4 unidades de mitocôndrias. Lembrando que a mitocôndria é como se fosse o nosso forninho para produzir ATP, para gastar energia, né? Então, deixa eu desenhar aqui uma mitocôndria de uma forma assim bem didática, para a gente lembrar a estrutura dela. E no tecido adiposo marrom, aqui não dá nem para contar quantas tem, né, na estrutura de tantas mitocôndrias que tem nesse tecido adiposo marrom. Opa, a gente já consegue ver muitas diferenças, não é verdade? Entre o branco e o marrom, tá? Então, vamos continuar aqui. Nessa figura, que é de um artigo científico, aqui embaixo está a referência, não é tão novo, já é um artigo antigo, de 2009, porém essa tabela comparativa, ela é excelente para a gente poder visualizar o tecido adiposo branco e o marrom. Pode prestar atenção que no começo aqui do vídeo desses slides, eu falei sobre o tecido adiposo bege, que ele existe. E aqui, esse artigo, como é de 2009, um artigo mais antigo, ainda não tinha falando sobre o tecido adiposo bege, mas tem artigos, né, falando sobre ele. E o que eu quero chamar a atenção aqui é para que vocês vejam justamente quais são as diferenças entre o branco e o marrom, e eu vou aqui pontuar bastante o marrom. A cor, de cara a gente vê, né, que lá no branco, deixa eu voltar aqui o slide, ele é amarelo, na verdade, né? Ele é um tomzinho bege por conta da gordura, certo? Que tem ali. Enquanto que o marrom, ele leva esse nome porque ele realmente tem uma coloração marrom. Ele tem muitas mitocôndrias, ele tem mais vascularização, tem mais sangue ali circulando, tá? Nele. E dentro dessas mitocôndrias, pelo fato de ter mais mitocôndrias, nós temos mais citocromo C, e essa molécula também ajuda ali na questão da coloração desse tecido. Mas, para a gente ter aqui em mente, o tecido adiposo marrom, ele leva esse nome porque ele de fato tem essa coloração marrom, tá? Em relação à vascularização, que é a quantidade de capilares, de vasos, né, sanguíneos que vão estar ali irrigando esse tecido, nós temos que no marrom ele é múltiplos capilares, possui, né? Múltiplos capilares. Então ele recebe ali mais sangue, certo? Da corrente sanguínea para ali para a vascularização, enquanto que a vascularização do tecido adiposo branco é por meio de arteríolas. Outra questão é em relação ao tamanho desse tecido adiposo. O tecido adiposo marrom, ele é bem menorzinho do que o tecido adiposo branco. Então, aqui, conforme esses autores, nós temos que o tecido adiposo marrom é em torno de 38 a 45 micrômetros, certo? Então, ele é menor do que o branco. E o branco, quanto mais houver consumo de energia, aumento da ingestão calórica, esse branco vai tendendo a aumentar, né? O branco, no caso, que é quando vai aumentando ali a quantidade de triacilgliceróis dentro da célula, tanto o tecido adiposo branco, ele vai aumentar de tamanho, quanto também vai gerar sinalização para aumentar o número, a quantidade dessas células de tecido adiposo branco. E o marrom não.
ele é mais limitado, tem uma quantidade menor também no nosso organismo, e ele também tem um tamanho menor. Em relação ao estoque de gordura, que eu já comentei com vocês, né? Que na outra figura é bem fácil de ver isso. No tecido adiposo marrom, nós temos o estoque de gordura de múltiplas gotículas de gordura, enquanto que no branco é uma gotícula de gordura grande, né? Enquanto que no marrom são várias, que é o que eu comentei na imagem anterior. A quantidade de mitocôndrias foi visível ali na figura, né? Que no branco são poucas e no marrom ele é abundante, tem muita mitocôndria, consequentemente muito citocromo C, né? Quanto mais mitocôndria, mais citocromo C, e isso ali levando à tonalização marrom da célula. O núcleo, no branco, ele é mais periférico, porque a gotícula de gordura ela é grande, ela vai comparado ao marrom, ela é grande, e ela vai empurrar esse núcleo para a periferia da célula. Enquanto que no marrom, o núcleo ele não é tão empurrado, porque as gotículas de gordura estão ali distribuídas, as mitocôndrias também, e o núcleo fica um pouco mais periférico. Então a estrutura dele é bem diferente do branco. O marcador, gente, o marcador bioquímico desse tecido adiposo marrom se chama UCP1. E a gente vai entender daqui a pouco que ele é o grande fio da meada, digamos assim, do motivo, do porquê que esse tecido ele é termogênico, né? Ele tem essa característica termogênica, enquanto que o marcador bioquímico do tecido adiposo branco é a leptina. Depois eu posso trazer um vídeo aqui só para falar sobre leptina, porque ela é importantíssima para a gente entender esse hormônio, certo? E aqui nesse caso como marcador, porque o tecido adiposo ele também é considerado um órgão endócrino, tá? Então por isso que a gente está falando aqui também de hormônio. E depois a gente conversa para outro vídeo para falar da leptina. Então, lembrem-se que o marcador bioquímico do tecido adiposo marrom é a UCP1. Daqui a pouco a gente vai repetir, vou falar mais um pouquinho sobre isso. E a função primordial, a função principal do tecido adiposo branco é o estoque de gordura. A gente sabe que tem outras, tá certo? Mas a função primordial dela, do branco, é essa. Enquanto que a função primordial do tecido adiposo marrom é o quê? O gasto energético, a termogênese, tá? A termogênese. Vamos entender aqui o que é essa UCP1, o que é essa termogênese, por que eu resolvi trazer esse vídeo aqui mais específico sobre o tecido adiposo marrom, o que é que isso tem a ver com obesidade, com sobrepeso, enfim. Vamos continuar aqui. Antes de eu explicar o que é o UCP1, por que ela é termogênica, quero comentar com vocês a distribuição, aonde que a gente encontra, né, no nosso organismo, aonde que está esse tecido adiposo marrom. E tem uma coisa bem legal, bem interessante, né, para comentar com vocês, que nos bebês tem um percentual maior de tecido adiposo marrom. Por quê? Tudo tem uma explicação, né? Nos bebês, eles precisam se manter mais aquecidos, por isso que eles são mais enroladinhos, sempre, quando sai ali da maternidade, tá sempre com a manta, bem agasalhado. Quanto mais recém-nascido ali, mais cuidado, mais proteção se tem com aquele bebezinho, bota luvinha nas mãos, luvinha nos pés, então tem todo um cuidado, porque ele precisa se manter aquecido. E por que que os bebês eles têm uma proporção maior de tecido adiposo marrom? Justamente porque ele é termogênico, ele vai fazer com que esses bebês estejam mais aquecidos. E aonde que é encontrado esse tecido adiposo marrom? É bem próximo aos órgãos vitais, justamente para proteger esses órgãos. Veja aqui nessa figura, que também é lá do Leniger, tá? É lá do capítulo 23, é a figura 23.16. Aqui embaixo, né, tem toda a descrição, mas eu vou simplificar aqui para vocês. Aqui, ó, próximo aos rins, próximo à suprarrenal, nós temos uma quantidade, né, de tecido adiposo marrom. Pegando aqui, ó, os pulmões, considerando aqui a localização para essa proteção, e a cervical também. E aqui na parte da frente, protegendo também os pulmões e o coração. Então, os bebês têm uma boa quantidade de tecido adiposo marrom nessas regiões.
E quando a gente vai crescendo, a nossa constituição, a nossa composição corporal, ela também vai se diferenciando, ela vai se modificando ao passar do tempo. Nessa figura aqui embaixo, na B, ela é uma imagem de um PET scan de uma paciente. E aqui, na legenda, ele explica e tal. E aqui eu quero destacar para vocês que nesse exame foi possível ver tecido adiposo marrom, metabolicamente ativo dessa paciente aqui que fez, né, esse exame, que está no livro, certo? E é justamente aonde, ó, próximo aos rins. E aqui, ó, próximo aqui nos ombros, né? Que é justamente essa região aqui, ó, que também tem nos bebês, não é verdade? Então, a gente também tem tecido adiposo marrom. Nós também temos. Vamos aqui que eu vou explicar, meu Deus, o que é essa figura aqui, né? A explicação bioquímica, literalmente, do porquê que esse tecido adiposo marrom, ele é termogênico. E o que é a tal da UCP1? Nós temos nas mitocôndrias do tecido adiposo marrom uma proteína que não tem no tecido adiposo branco, que não tem nas mitocôndrias do tecido adiposo branco. Essa proteína, ela se chama termogenina, certo? Essa proteína, ela se chama termogenina. Tá aqui ela, o nome dela. É como se esse aqui fosse o apelido dela, o nome mais simples. Mas ela também é conhecida assim e não tem problema falar assim, porque também é um termo científico falar termogenina. E a termogenina, ela é uma proteína desacopladora. Calma que eu vou simplificar isso para vocês. Lembram lá nas mitocôndrias, que as mitocôndrias elas são nossos forninhos para produzir ATP, para produzir energia, certo? Ok. Aqui nas mitocôndrias do tecido adiposo marrom, ao invés de produzir ATP, essa proteína muda, certo? Muda a estrutura, muda ali a cascata de reação e faz com que seja produzido calor. Exatamente. Ao invés dessas mitocôndrias produzirem ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética, é a nossa molécula energética, o fato de eu estar aqui falando, me movimentando, você está aí assistindo esse vídeo, estudando, é a ATP, a adenosina trifosfato, que faz com que a gente viva, né? Que a gente tenha energia para fazer nossos afazeres, nossas coisas. E ao invés de produzir ATP, esse tecido adiposo marrom, ele não produz ATP. Ele dissipa esse calor, ele dissipa essa energia vinda ali da bomba de prótons em forma de calor. Tá aqui ele, ó, certo? Ele vai dissipar em forma de calor, justamente para o quê? Aquecer o corpo, servir ali como uma termogênese para o organismo. Lá nas mitocôndrias, deixa eu voltar aqui, nós temos a cadeia transportadora de elétrons, lembra disso? A gente estuda isso lá no ensino médio, a gente estuda muito isso lá na disciplina de bioquímica, lá no começo do curso, e nós não estamos tão amadurecidos, na verdade, de como a nossa profissão tem envolvimento, relação, interação direta com a bioquímica. A gente até sabe, quando está lá no começo da graduação, que aquela disciplina é muito importante. Mas muitas vezes a gente não consegue concatenar, a gente não consegue entender a bioquímica na prática. Então, por isso que a gente está aqui. Ainda mais que, por exemplo, eu não tive professores de bioquímica geral, no caso, que fossem nutricionistas, né? Eu tive professores que eram biomédicos, eu acho que eu tive um que era médico, inclusive, mas não nutricionista. Então, às vezes fica faltando ali um encaixe, na verdade, para a gente entender justamente o que é que está se passando ali na aula da bioquímica geral com a nossa prática, principalmente a prática clínica. Então, vamos voltar aqui comigo.
Vou dar uma revisãozinha bem simples em relação à cadeia transportadora de elétrons. É como se a gente pegasse uma mitocôndria, certo? E a gente viesse aqui, ó, para essa matriz e a gente desse um zoom nela, tá? A gente dá um zoom. Quando a gente dá um zoom, a gente enxerga isso daqui que vocês estão vendo. No tecido adiposo marrom, desculpa, no tecido adiposo branco, nós não temos a termogenina, ela não existe lá. E aí acontece que tem a bomba de prótons, tem ali o H+, sendo bombeado, passado de proteína por proteína nessa cadeia transportadora de elétrons, e quando passa ali pela ATPase sintase, essa mocinha aqui, que é a última, ele vai produzir o tal do ATP, a energia para a gente poder gastar, né? A energia, a gente poder fazer nossas atividades. Só que aqui no tecido adiposo marrom, nós temos essa termogenina. A termogenina, ela é o produto do gene da UCP1. Existe lá o gene da UCP1 e o produto desse gene é a termogenina, também conhecida como proteína desacopladora de elétrons. Porque ao invés desses elétrons passarem aqui pela ATPase sintase para produzir ATP, a termogenina faz assim, opa, peraí, vai por aí não, tem um caminho, outro caminho por aqui. Então ela desacopla a cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons eles não fazem justamente o mesmo caminho que eles fazem no tecido adiposo branco, certo? E em outros tecidos também. Então vai ter essa termogenina e ao invés desses prótons, né, do H+, passar para poder produzir ATP, não chega lá, não passa, desacopla. É como se ele fosse assim um desvio de caminho. E esse desvio de caminho vai culminar na geração de calor. É como se você tivesse assim uma trilha e você está assim, seguindo a trilha, tem assim a trilha para a cachoeira. Vamos supor que é o ATP é a cachoeira. Então você vai na sua trilha, vai ver nas plaquinhas, opa, é por aqui, vou continuar mais aqui. Aí quando você chega lá na frente, você olha assim, tem uma setinha para o lado contrário e tem escrito assim, lagoa. E aí você fica assim, nossa, eu vou para a cachoeira ou eu vou para a lagoa? Acho que eu vou querer ir para a lagoa. Então, essa plaquinha assim, apontando para o outro lado, é como se fosse a termogenina, a proteína desacopladora da trilha que você estava fazendo. Então, você desacopla, você sai daquele caminho de ir para a cachoeira, que era para produzir o ATP, e aí você pega o caminho da trilha da lagoa, que no caso seria a produção de calor. Ao invés de você chegar na cachoeira, ao invés de você produzir ATP pela ATPase sintase, ao invés de você seguir a trilha da cachoeira, quando você chega lá na frente, você descobre que tem uma lagoa e aí você acaba preferindo ir para a lagoa porque você ama a lagoa, vamos supor, certo? Então você acaba migrando, saindo daquele caminho. Então é como se aquela placa fosse para a mitocôndria a termogenina, que é a proteína desacopladora de elétrons. Então, por isso que o tecido adiposo marrom, ele tem a sua função primordial da termogênese, certo? Porque ele não produz ATP, e sim calor. Entendido, Nutris? Eu espero que tenha aí facilitado a sua vida em relação a entender por que o tecido adiposo marrom ele tem, certo? Essa característica. E aí, lembra que eu falei que tem um artigo bem interessante que eu ia trazer aqui para vocês? Pois é, esse artigo ele se chama Os Diferentes Estados da Gordura, certo? Esse artigo também não é tão recente, eu vou olhar aqui o ano para dizer a vocês. E nele tem algumas figuras, deixa eu só mostrar aqui a vocês o artigo mesmo, certo? Aqui, nós temos, um artigo de revisão, foi publicado na revista do grupo Nature, certo? E nós temos aqui esse artigo com esse título. Se você for procurar esse artigo, você só vai conseguir baixar por meio da sua instituição. Ele não é um artigo aberto para a gente conseguir baixar pelo PubMed, por exemplo. Ele vai pedir para você fazer seu login por meio da sua instituição de ensino superior, ou vai mandar para a página de compra do artigo. Mas eu estou aqui justamente para facilitar para você. E esse artigo aqui, deixa eu só pegar o ano que ele foi publicado, tá aqui, 2014, certo?
Ele foi publicado em 2014 e ele é um artigo de revisão e ele fala sobre o tecido adiposo branco, marrom e o bege. Na figura aqui, eu vou passar aqui para vocês, que é essa daqui que eu quero mostrar para vocês, para a gente ver a diferença do tecido adiposo branco, marrom e o bege. Aqui nós temos o marrom, certo? Ó, tá aqui, o CP1 positivo, tá? O CP1 positivo. O que é o CP1? Que é o produto da UCP1 é a termogenina, que é aquela proteína desacopladora. Ao invés de você ir para a cachoeira, você vai para a lagoa, porque você viu a plaquinha e, opa, eu quero ir por aqui. Então, sempre vai acontecer esse caminho lá com a bomba com os prótons, certo? Com H+. E nessa figura aqui do artigo, quero mostrar para vocês que nós temos precursores, tá? Mesenquimais, ou seja, lá na origem da produção de célula, nós temos precursores diferentes para produzir o tecido adiposo branco e o marrom. Aqui nessa figura a gente já vê o bege também, tá? Mas nós temos esses precursores distintos, então são caminhos diferentes para a produção desse tecido adiposo. Na maturação desse tecido adiposo, nós temos aqui na figura, ó, tecido adiposo marrom, o CP1 positivo, ou seja, o produto do gene, né, que é a termogenina, do gene da UCP1, tá aqui positivo, ele existe, certo? E a corzinha dele marrom, o núcleo mais periférico, a quantidade de gotículas de gordura, né, menores e vários. Então, todas as figuras que vocês verem e que vocês visualizarem essa estrutura aqui, nós temos, no caso, o tecido adiposo marrom. E agora vocês já sabem o porquê dessa estrutura aqui dele. O tecido adiposo branco, nós temos escrito aqui, ó, o CP1 negativo, ou seja, não tem lá essa sinalização, não tem a termogenina atuando aqui nesse tecido adiposo branco. E no bege, que eu só citei, né, só mencionei lá no começo do vídeo que ele existe, nós temos também a UCP1 positiva. Mas para falar do bege, aí também é outro vídeo, porque é uma longa história para comentar com vocês. Então, eu queria mostrar mesmo, se vocês tivessem essa visão geral desse tecido adiposo marrom, entendesse o porquê dele ser termogênico. E você deve estar se perguntando, Amanda, mas como é que a gente faz para ativar, para ter esse tecido adiposo marrom metabolicamente ativo? O que a gente pode fazer para poder aumentar a termogênese no nosso paciente? E até o momento, a quantidade de tecido adiposo marrom que o adulto tem é limitado, de fato. Nós não temos muito tecido adiposo marrom. E as vias, né, os precursores mesenquimais são distintos do marrom e do bege e do branco. Opa, deixa eu tirar aqui. Pronto. São distintos, né? Então, tem algumas questões, algumas coisas que tem tanto aqui no livro, no Leninger, quanto tem nesse artigo sobre como a gente pode ativar, ajudar a ativar esse tecido adiposo marrom. E aqui eu quero passar aqui a figura, inclusive essa aqui é outra figura bem legal que fala sobre a adipogênese, fala sobre os fatores de regulação, mas não é aqui nessa figura que eu quero comentar com vocês. Olha só nessa figura aqui, no adulto e na criança, né, no bebê. Então a gente pode ver que proporcionalmente falando, tem muito mais tecido adiposo marrom aqui no bebê, enquanto que nos adultos a gente tem um pouquinho aqui, perto dos ombros, perto aqui dos rins, enfim. E aqui, passando mais para o final do artigo, tem um dos últimos tópicos que fala sobre a ativação e recrutamento do tecido adiposo marrom em humanos. Tem esse parágrafo aqui, no Leninger também fala um pouco sobre isso. E como que a gente faz para que esse tecido adiposo marrom ele esteja metabolicamente ativo, tá? É pela exposição ao frio. Nesse parágrafo aqui, dessa revisão, ele traz algumas referências, né? Porque é um artigo de revisão, então ele traz referências, faz menção a outros autores
que fizeram estudos com humanos aqui, por exemplo, ó, ativação do tecido adiposo marrom em humanos, que foi a exposição ao frio. E ele dá aqui, ele comenta nessa exposição ao frio, nesse estudo aqui em específico, de 2 horas a 17 graus Celsius diariamente por 8 semanas. E aí ele vai fazendo ali os experimentos e ele traz ali a essência do resultado desse experimento, e que foi um aumento, tá, de 37% da estimativa do volume do tecido adiposo marrom, ou seja, metabolicamente mais ativo esse tecido. E também o aumento, né, da captação de glicose por meio desse tecido adiposo marrom. Então, se eu aumento a captação de glicose, significa que eu estou ajudando ali, auxiliando a reduzir a quantidade de glicose circulante no sangue e, consequentemente, melhorando, né, toda a cascata metabólica, que melhora a sinalização da insulina, melhora a sinalização de hormônios como da leptina, melhora a adiponectina, enfim, tem uma cascata de sinalização ali por trás disso que vai facilitar o metabolismo, né, desse indivíduo. Então, assim, não tem, por exemplo, um alimento, não tem um suplemento, algo assim, né, que vá fazer com que esse tecido adiposo marrom ele esteja metabolicamente ativo. Agora a gente vê que é algo que parece pequeno, né? E aí o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer? Eu quero deixar aqui, puxar aqui o artigo e dar a deixa do que a gente pode fazer enquanto nutricionista, que a gente vai pensar muito no tecido adiposo bege. O tecido adiposo bege, a gente consegue trabalhar mais com ele na prática clínica, sem deixar de entender, claro, o tecido adiposo marrom, porque ele é importante, sim, apesar de que a gente tem uma pequena proporção, né, comparado aos outros tipos de tecido adiposo, mas ele tem essa função termogênica muito importante para a gente, né? E na prática clínica a gente consegue trabalhar com o tecido adiposo bege. E aí eu vou deixar aqui, que o vídeo já está ficando longo, para em seguida depois, enfim, trazer um vídeo para falar sobre esse tipo de tecido aqui adiposo, que é o bege, que a gente consegue modular ele por meio de alimentação, por meio de atividade física e fazer com que haja o aumento do gasto energético. Mas de antemão, você já tendo entendido, compreendido a estrutura, tendo compreendido o porquê desse UCP1 positivo, tendo entendido a questão das mitocôndrias, da termogenina, isso já vai facilitar muito seu entendimento em relação ao tecido adiposo bege, tá bom? Então, Nutri, a gente se encontra no próximo vídeo. Espero ter conseguido clarear, conseguido fazer com que você entenda melhor a bioquímica, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá!